Olá pessoal, eu sou Leandro Manso, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora. Esse vídeo faz parte do conjunto de videoaulas da disciplina Processamento Digital de Sinais do programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica. Na aula de hoje falaremos a respeito da transformada discreta de Fourier, suas relações com a transformada de Fourier em tempo discreto e algumas operações em sequências de comprimento finito. Bom, pessoal, então vamos tentar agora estabelecer uma relação entre a transformada de Fourier em tempo discreto e a transformada discreta de Fourier. A DTFT para uma sequência de comprimento finito é dada pela seguinte equação. Percebam que aqui o somatório não vai de menos infinito a mais infinito. Por quê? Porque a sequência x de n só tem valores não nulos, para esse intervalo, de 0 até n menos 1. Amostrando uniformemente essa função x de L elevado a jω nas frequências ωk iguais a 2πk dividido por nzão, em que esse k também está compreendido no intervalo de 0 até n menos 1, então nós vamos ter aqui o x de L elevado a jω amostrado, a DTFT amostrada. Isso vai ser igual ao somatório de 0 até n menos 1 de x de n, e no lugar de e elevado a jωn, eu substituí o ômega pelo nosso ωk. E aí percebam que essa aqui é exatamente a expressão da transformada discreta de Fourier. Então vejam que essas duas transformadas, elas estão relacionadas dessa maneira. Se eu amostrar a DTFT, eu consigo obter a DFT da mesma sequência. Por outro lado, se eu fizer a operação inversa, ou seja, se eu interpolar a DFT, a gente vai ver que a gente também vai conseguir chegar na DTFT dessa sequência. Então vamos ver agora como é possível obter a DTFT a partir da interpolação da DFT. Então, dada a DFT x de k de uma determinada sequência xn de comprimento nzão, vai ser possível determinar a sua DTFT x de E elevado a jω interpolando os coeficientes xk para todos os valores de ômega. Então, dada a definição da DTFT mostrada aqui nessa equação, podemos substituir x de n aqui pela transformada inversa de Fourier discreta de x de k, ficando com a seguinte equação. Então, temos o somatório aqui de cima e agora temos um outro somatório em k, que é da transformada inversa. Nós podemos inverter a ordem desses somatórios, realizar primeiro o somatório em n, e aí ficamos com a equação da seguinte maneira. O x, que depende só de k, sai para fora do somatório em n, e ficamos com o seguinte somatório. Somatório de 0 até n menos 1 de E elevado a menos j ômega menos 2πk por nzão vezes nzinho. Esse somatório do lado direito aqui, em n, ele consiste em um somatório dos termos de uma PG, o somatório dos finitos termos de uma PG. Resolvendo esse somatório, ficamos com a seguinte expressão. Abrindo as relações de Euler aqui desse somatório, ele ainda pode ser escrito da seguinte maneira. Se substituirmos esse valor resultante desse somatório na equação anterior, ficamos com a seguinte equação para o x de E elevado a jω. Percebam que aqui foi colocado o valor daquele somatório. Essa equação aqui, ela ainda pode ser reescrita da seguinte maneira. Eu vou escrever todo esse termo bem grande aqui como sendo a função φ dada por essa equação. Então percebam que agora o nosso x de E elevado a jω é o somatório de 1 sobre n de k de 0 até n menos 1 de x de k vezes essa função φ. Essa função φ é chamada de polinômio interpolador. Então, através dela, a gente consegue, para qualquer valor de ômega, interpolar os valores de x de k para obter a nossa DTFT x de E elevado a jω ômega. Bom, pessoal,
Vamos agora considerar a sequência x de n, cuja transformada de Fourier em tempo discreto é x de e elevado a j ômega. Nós já vimos que, se amostrarmos x de e elevado a j ômega, obtendo um conjunto de n pontos igualmente espaçados, de tal maneira que as frequências ωk de cada um desses pontos seja igual a 2πk dividido por n, e esse k é um número inteiro entre 0 e n menos 1, vamos obter então uma sequência de x de e elevado a j ômega de comprimento n, que pode ser considerada como sendo a DFT YK, E aí, a transformada inversa aplicada a essa sequência YK vai gerar uma sequência de comprimento n, y de n. Se temos então essa relação entre as duas transformadas, x de e elevado a j ômega e y de k, seria interessante estabelecer uma relação entre as sequências x de n e y de n. Então, pessoal, temos que a sequência y de k é formada através da amostragem de x de e elevado a j ômega para ômega igual a ômega k. O ômega k é igual a 2πk sobre n. Então, aplicando na definição da transformada, teremos a seguinte equação, para k entre 0 e n menos 1. A transformada de Fourier inversa de y de k, pela definição, é dada pela seguinte equação. Se a gente substituir aqui y de k pelo valor obtido na equação anterior, vamos ficar com a seguinte relação. O somatório de k de 0 até n menos 1 da transformada inversa de Fourier, o somatório de menos infinito a mais infinito da relação anterior, e o w de n elevado a menos kn também da transformada de Fourier. Se a gente trocar a ordem dos somatórios, eu quero somar em k primeiro, então tudo que não tem k, como x de L, eu posso tirar fora desse somatório. Então, a nossa relação passa a ficar desse jeito, somatório de menos infinito a infinito de x de L, e o somatório de k de 0 até n menos 1 de wn elevado a menos k vezes n menos L. Se a gente for lembrar, esse somatório aqui, ele é igual a 1 quando L é igual a n mais m, e ele é igual a 0 caso contrário. Então, na equação anterior, esse termo aqui vai virar 1 quando L for igual a n mais m. Então, a gente vai ficar com a seguinte equação. O meu y de n vai ser igual ao somatório x de L vai virar x de n mais m vezes nzão, e onde tinha L aqui agora virou a variável m, que eu vou somar de menos infinito a mais infinito. Então, essa relação aqui, ela indica que a sequência y de n é obtida a partir de x de n, adicionando-se infinitas réplicas de x de n, em que cada réplica é deslocada por um múltiplo inteiro de n. Agora, pessoal, é o seguinte, como as sequências que a gente vai trabalhar, em se tratando da transformada discreta de Fourier, possuem comprimento finito, nós vamos ter que utilizar algumas operações específicas para trabalhar com essas sequências. Uma dessas operações que a gente vai ver é o deslocamento circular. Tá? O deslocamento circular é análogo ao deslocamento temporal que a gente está acostumado a fazer, que a gente também pode chamar de deslocamento linear. Então, considere uma sequência x de n de comprimento n definida para o intervalo de 0 até n-1. Então, fora desse intervalo, os valores das amostras dessa sequência são nulos. Então, para um valor arbitrário n0, a sequência x1 de n, que é constituída através de um deslocamento de n0 na sequência x de n,
não vai ser mais definida para esse mesmo intervalo. Porque se eu desloquei a minha sequência x de n, né, os valores não nulos daquelas amostras elas vão estar ocupando diferentes valores de n. Então, como a gente vai trabalhar sempre com intervalo finito, né, de 0 até n-1, é necessário definir um outro tipo de deslocamento que sempre mantenha a sequência deslocada dentro desse intervalo, né? Então, o conjunto de valores contido na sequência x de n original, ele também vai ser contido na sequência deslocada, né? O deslocamento não vai fazer com que esses valores não nulos saiam fora desse range de 0 até n-1. Esse deslocamento ele é possível utilizando a operação módulo, né? A operação módulo ela é simbolizada por esse símbolozinho aqui, mostrado nessa equação, com um número finito, né? Subscrito aqui, que vai definir como a gente vai interpretar a nossa operação módulo, né? Então, a nossa sequência xc de n vai ser a sequência x de n com um deslocamento circular de n0. Tá? Então, por exemplo, se a gente fizer um deslocamento para a direita, né, quando n0 for maior que zero, xc vai ser definido da seguinte maneira. Ele vai ser igual a x de n menos n0 se n0 for menor que n e menor que n-1. E ele vai ser x de nzão menos n0 mais n, caso o n0 seja maior do que n. Graficamente, fica mais simples da gente interpretar essa equação. Então, por exemplo, temos aqui nesse primeiro gráfico a nossa sequência x de n. Tá? Vamos realizar um deslocamento circular de 1 para a direita. Então, essa sequência aqui, o x de 0 vai andar para o x de 1, o x de 1 para o x de 2, o x de 2 para o x de 3, e assim sucessivamente. O x de 5, que cairia fora do intervalo de 0 a 5, ele gira e vai para a posição x de 0, como mostrado aqui nessa figura do meio. Então, eu desloquei uma vez para a direita e o último elemento aqui, que ia sair fora do intervalo de 0 a 5, ele circula e vai para a primeira posição dessa sequência. Tá? Se fizermos um deslocamento de 4 posições, né, como mostrado aqui por esse termo em azul, o x de 0 da sequência x de n tem que parar na posição 4. Então, o x de 0, que era esse valor menor de todos, está aqui na posição 4. Então, desloquei tudo para a direita e quem foi caindo fora desse intervalo vai circulando e voltando aqui para o início. Então, percebam que em ambos os casos, todos os valores contidos aqui nessa sequência continuam contidos na sequência deslocada. Porém, houve esse deslocamento circular. Tá? Uma outra coisa que é interessante a gente perceber é que deslocar para a direita de um valor n0, no caso aqui n0 é igual a 1, né? É a mesma coisa do que deslocar para a esquerda por um valor de n menos n0. Ou seja, nosso n aqui no caso é 6, então é a mesma coisa que deslocar para a esquerda de 5. Podem tentar fazer aí esse experimento que vocês vão perceber. Então, deslocar para a direita de 1 é a mesma coisa que deslocar para a esquerda de 5. Deslocar para a direita 4 posições é a mesma coisa que deslocar para a esquerda 2 posições. Né? Isso contando que o nosso n é igual a 6. Então, como a gente pode perceber na figura, né, deslocar para a direita por um fator de n0 é equivalente a deslocar para a esquerda por um fator de nzão menos n0. Né? E um deslocamento circular por um n0 que é maior do que n é equivalente a um deslocamento circular, né, por n0 módulo n, né, conforme a gente pode perceber através da ilustração anterior.
A operação do deslocamento circular, ela vai ser essencial para que a gente consiga entender a operação da convolução circular, né? Lembre que na transformada de Fourier em tempo contínuo, a gente utilizava a convolução, né? Só que aquela convolução era a convolução linear. Aqui, como as sequências são de comprimento finito, a gente vai ter que lançar a mão da operação da convolução circular, tá? Então, sejam duas sequências G de N e H de N, ambas de comprimento Nzão, a convolução linear dessas duas sequências resultaria numa sequência y de n com comprimento 2 elevado a n menos 1. Ou seja, a minha sequência y de L resultante, ela tem o dobro do comprimento das sequências G de n e H de n. Tá? Mas lembre-se que na transformada discreta de Fourier, as nossas sequências elas têm sempre o mesmo tamanho, né? Então, utilizar a convolução linear aqui seria incoerente. Então, pessoal, como eu falei anteriormente, né, para desenvolver e definir essa convolução circular, né, que é equivalente à convolução linear, mas que resulte numa sequência de mesmo comprimento das sequências convoluídas n, né, é necessário utilizar a operação do deslocamento circular. Então, a equação que define a expressão da convolução linear é essa mostrada aqui, ó. O yc de n vai ser igual ao somatório de k de 0 até n menos 1, de g de k, h de n menos k módulo n, né? Então, aqui ó, estamos aplicando o deslocamento circular. Essa operação da convolução circular, ela pode ser representada através de um círculo com um n dentro. E esse n representa o comprimento da sequência, né? Então, aqui eu tenho uma convolução circular de n pontos. Assim como a convolução linear, ela é uma operação comutativa, né? Então, a convolução de G com H é igual à convolução de H com G. Para ilustrar, né, o desenvolvimento da convolução circular, vamos fazer esse exemplo aqui. Vamos determinar a convolução circular da sequência G e da sequência H, que possuem comprimento 4. Então, pessoal, temos aqui a nossa sequência G de N, que é igual a 1, 2, 0 e 1. E temos a nossa sequência H de N, que é igual a 2, 2, 1, 1. O que a gente quer fazer é a convolução circular, né? Vamos gerar uma sequência yc de n, que é dada pela convolução circular de comprimento 4 das sequências G de n e H de n. Então, isso aqui é dado pelo somatório de n de k igual a 0 até n menos 1, né? Nosso n é igual a 4, então de 0 até 3, de g de k vezes h de n menos k módulo 4. Isso aqui vai ser definido de 0 até 3. Então, vamos lá. Para n igual a 0, vamos ter que yc de 0 vai ser igual ao somatório. Vou substituir n igual a 0 nessa equação aqui. Então, somatório de 0 até 3 de g de k h de menos k módulo 4. Isso aqui vai ser igual
AG de 0 vezes H de 0, né, para K igual a 0, mais G de 1, H de 3, mais G de 2, H de 2, mais G de 3, H de 1. Então, meu y de 0, substituindo os valores das amostras das sequências G e H, vai ser igual a 6. Para n igual a 1, o YC de 1 eu vou obter substituindo 1 nessa equação aqui, ó, né? N igual a 1 nessa equação. Vai ser igual ao somatório de K de 0 até 3, de G de K, H de 1 menos K módulo 4. Isso aqui, então, vai ser igual a G de 0, H de 1, mais G de 1, H de 0, mais G de 2, H de 3, mais G de 3, H de 2. Substituindo os valores, meu YC de 1 vai ser igual a 7. Para n igual a 2, eu vou ter o YC de 2 vai ser igual ao somatório de K de 0 até 3, de G de K, H de 2 menos K. Se a gente fizer o mesmo processo, vamos encontrar que o YC de 2 vai ser igual a 6. Para n igual a 3, o YC de 3 vai ser igual ao somatório de K de 0 a 3, de G de K, H de 3 menos K módulo 4. Através do mesmo processo, a gente vai chegar ao valor 5. Então, a nossa sequência YC de n, ela vai ser formada pelos valores 6, 7, 6 e 5. Isso para 0 menor ou igual a n menor ou igual a 3, que é o mesmo intervalo, né, para o qual as sequências G de n e H de n são definidas. Para o cálculo da convolução circular, existem alguns métodos práticos, como o método tabular, e também existe a possibilidade de realizar o seu cálculo através de ferramentas computacionais, como o MATLAB e o Python. Com isso, encerramos o assunto da aula de hoje. Até mais!